Olá, esse aqui é mais um vídeo e eles seriam dois vídeos na verdade, um falando sobre questão de transferência de tecnologia e um falando sobre a valorização das instituições brasileiras e pesquisa brasileira. Mas eu vou tentar juntar esses dois vídeos em um só, até por questões do meu debate, minha discussão no último vídeo extra que saiu pela quarta-feira, alguma coisa assim, né? Se eu não me engano. Então, para começar, essa semana passada, houve o lançamento conjunto entre a SpaceX e a NASA. A SpaceX é uma companhia privada de lançamentos do Elon Musk, a quem eu estou com bastante problema ultimamente devido às suas falas durante a crise do coronavírus, né? Totalmente não científicas também, a questão do Starlink, né? Que está atrapalhando a astronomia por aí. E teve o lançamento, né, conjunto, lançamento americano, somente americano, depois de muito tempo, que os americanos estavam utilizando a Soyuz para serem lançados à Estação Espacial Internacional. E muita gente no mundo inteiro ficou achando isso legal. Eu, por outro lado, acabei não ficando tão animado sobre isso, por questões do Elon Musk, mas também, depois que teve o lançamento, eu tuitei uma coisa muito simples, mas que me despertou várias discussões no grupo do Panoramas, lá no Telegram, e também com outras pessoas no Twitter, que foi onde eu postei isso, né? Que era o seguinte, eu postei, vendo esse lançamento da SpaceX com a NASA, eu só consigo sentir uma coisa, né? Que é me sentir trouxa, né? E me sentir trouxa no sentido de que o Brasil, né, sempre foi muito sabotado em relação à pesquisa espacial, à exploração espacial. Não só o Brasil, imagino, inclusive. E eu vou explicar um pouquinho sobre isso. O Marco ele me pediu num vídeo muito antigo meu, depois que eu visitei e fiz um vídeo da base de lançamentos da Barreira do Inferno lá em Natal, e eu fiz um vídeo sobre isso, ele falou, faz um vídeo comentando de por que o Brasil não tem um programa espacial muito bem desenvolvido e tudo mais, né? Então eu vou fazer uma pequena abordagem sobre isso, né, para começar esse vídeo aqui. Primeiro de tudo é que eu não quero tirar a responsabilidade brasileira das incompetências, como por exemplo o calote que foi dado na Estação Espacial Internacional, que foi um projeto que o Brasil caloteou e no fim foi expulso para participar. E poderíamos estar hoje aí como um país membro da Estação Espacial Internacional. Não estamos, provavelmente por simples e puro calote dos governos FHC e Lula especificamente. Talvez porque tinham coisas mais importantes a se fazer, pode ser crise econômica, tudo bem. Por essas razões, que eu não sei quais são especificamente, houve esse calote, o Brasil não estava participando, e é um tipo de incompetência que o Brasil demonstra muitas vezes em colaborações internacionais. Ok? Tá bom. Agora vamos avançar para a parte onde o Brasil ele não tem tanta culpa nisso, né? O Brasil ele está sempre sob influência norte-americana, principalmente, e de várias outras potências globais, mas principalmente a norte-americana, que interfere e muito em várias questões nossas, né? Principalmente agora que a gente tem um presidente que é completamente subserviente aos Estados Unidos. Parece que nós somos agora uma colônia, não sei, né? Uma colônia americana, o que é ridículo, completamente ridículo. E existe, por exemplo, um programa conjunto entre o Brasil e a Ucrânia e formaram uma empresa, a empresa acho que Brasil-Ucrânia, para lançamento de satélites, onde o Brasil produziria satélites e a Ucrânia ficaria a par da parte de lançamentos, que era uma coisa que já era mais desenvolvida pela Ucrânia por ter sido parte da União Soviética, que era uma nação que tinha um bom desenvolvimento aeroespacial, e os países até hoje ainda têm, né, como a Rússia, que lança pelo Cazaquistão, que também fazia parte. E o Brasil estava com esse projeto conjunto, onde nós conseguiríamos ter uma evolução da nossa tecnologia aeroespacial. O Brasil possui uma agência espacial, possui um programa espacial, possui uma base de lançamentos pronta em Alcântara, possui todo um bom planejamento e possibilidades para isso, nós só não lançamos, né? E esse projeto Brasil-Ucrânia, ele foi posto abaixo, na época por motivos econômicos, técnicos um pouco desconhecidos, mas depois a Wikileaks lançou um documento onde se comprovava
pelos documentos lá apresentados, que o Brasil, que na verdade o Brasil não, mas a Ucrânia, foi pressionada pelos Estados Unidos da América a abandonar esse projeto conjunto com o Brasil, justamente porque os Estados Unidos não queriam que um país, no caso o Brasil, desenvolvesse uma tecnologia espacial, né? Porque a tecnologia espacial também é uma tecnologia de lançamento de bombas, né? Isso é uma grande questão envolvida, né? Os Estados Unidos eles falam muito sobre os países desenvolvendo armas potencialmente de longo alcance, mas eles mesmos não reduzem o seu próprio arsenal, obviamente, né? É basicamente uma influência unilateral americana visando o seu próprio interesse. Tudo bem, é o interesse deles, eles não têm que governar pensando no Brasil. O Brasil precisa governar pensando no Brasil, as coisas ainda funcionam assim, infelizmente, né? Mas o que acontece? O Brasil foi sabotado nessa questão e talvez até agentes brasileiros possam ter facilitado, porque eu não confio completamente no nacionalismo governamental brasileiro, visto o nosso presidente atual, né, que de nacionalista não tem nada. E o Brasil foi completamente sabotado e, mais uma vez, um projeto brasileiro aeroespacial foi para o ralo. O Brasil ele possui já há um bom tempo e, na atualidade, uma operação conjunta com a China para lançamentos, só que nesse caso o Brasil ele produz satélites que são lançados pela China, se eu não estou enganado. Só que os Estados Unidos não possuem poder, né, para interferir nessa nossa conjuntura, até porque temos um bloco já econômico, o BRICS, onde facilita esse tipo de coisa, mas principalmente no Brasil-China, que é um parceiro comercial muito grande. O Brasil ele possui sim um bom desenvolvimento em termos de tecnologia espacial, embora nós não lancemos foguetes de grande porte aqui. O Brasil possui um bom desenvolvimento porque nós temos satélites nossos em órbita, principalmente aqueles do INPE, que fazem o monitoramento da Amazônia, dos sistemas PRODES e o DETER, se não me engano que é o nome, que fazem monitoramento da Amazônia, que é uma questão muito importante brasileira, mas poderíamos ter mais, poderíamos ter projetos mais desenvolvidos, projetos mais independentes, como a própria idealização de um GPS, né, que ele a princípio está em posse, se não me engano, apenas dos Estados Unidos, porque ele possui a rede de satélites responsável por isso. Né? Isso é um pouco perigoso para a segurança nacional, depender de dados nossos por outros países, né? É só uma questão de uma canetada para resolver esse problema. E o Brasil ele sempre foi sabotado nesses aspectos, por mais que nós tenhamos tecnologia, tenhamos tentativas de solução. Porque nessa mesma época, o Brasil foi tratado num outro vazamento, acho que foi no Edward Snowden, como um país dúbio, né? Aparecia lá nos documentos que os Estados Unidos botavam o Brasil numa interrogação como aliado ou não. Eu não sei em que aspecto eles não pensam no Brasil como aliado, mas provavelmente pela nossa conexão, por exemplo, com a China, né, e com a Rússia, pelo nosso bloco chamado BRICS, né, que integra esses dois países que não são necessariamente aliados americanos até hoje, como se nós ainda estivéssemos na Guerra Fria. A abordagem americana se refere muito à questão de proteção balística de armas, mas também eu imagino que esteja muito envolvido nisso a questão econômica, né? Porque se o Brasil começar a lançar foguetes, né, a questão comercial de lançamentos espaciais vai se diluir, né? Os países querem manter seus monopólios, né? Querem manter seus monopólios nos lançamentos, né, de satélites e tal. Porque os Estados Unidos eles continuavam a lançar satélites, apenas não estavam lançando pessoas para a Estação Espacial Internacional, se eu não me engano. Essa informação eu não pesquisei agora, mas eu não vejo motivos para que eles não estivessem lançando satélites, porque é um tipo de lançamento mais simples. E mesmo assim, pela SpaceX, eles estavam lançando satélites. Existe também a questão do medo da espionagem, né? Que agora o Brasil assinou esse termo de cooperação lá de salvaguardas, né, em Alcântara para lançamentos, e agora o Brasil pode fazer lançamentos com tecnologia americana porque nós temos essa questão de proteção e tal. Só que isso, algumas pessoas falam que isso pode perder um pouco da nossa autonomia, e pelo acordo como ele está agora, eu não sei se isso é bem verdade, mas o acordo como estava anteriormente era ridículo, porque ele permitia algumas regiões em território nacional que eram basicamente territórios americanos, né? Como se nós alugássemos a estação de lançamento de Alcântara e nós não pudéssemos ter autonomia no nosso próprio território para adentrar nesse espaço, garantir que tivéssemos uma fiscalização nessa área.
É como as regiões de consulado e embaixada, onde aquilo ali conta como um território do país que detém aquela embaixada. Seria como se a nossa estação de lançamento fosse território americano, por exemplo, que, na minha opinião, soa completamente absurdo, porque não é território americano aqui. Né? E isso faz parte de um processo de ocupação indireta e dentro da lei moderna, né? E também, ao mesmo tempo, isso inviabilizava o nosso desenvolvimento, já que era a nossa única base de lançamentos. Então, por essas questões, o Programa Espacial Brasileiro ele sempre foi muito sabotado internamente e externamente, né? Por mais que tenhamos ótimos profissionais trabalhando e tentando desenvolver. Nós tivemos a tentativa de lançamento do veículo lançador de satélites, que era só um veículo para lançar satélites, e que ele explodiu em 2003, um pouco antes do seu lançamento. Né? Não quero buscar conspiração para cá, mas foi uma questão muito estranha, né? Logo ali explodir. E até hoje, embora se tenha descartado sabotagem, ainda não se tem uma conclusão específica do que causou a fagulha que levou à explosão do caso lá. Agora, sobre essa questão, tirando agora da reclamação de por que o Brasil não consegue ir para frente nesse aspecto, temos vários aspectos sobre isso, né? E dentre eles está a questão de investimento brasileiro em tecnologia, em ciência, que é um problema que nós temos continuamente, embora tenhamos ótimos profissionais capacitados, que poderiam estar realizando coisas muito maiores do que nós realizamos hoje. Temos um problema de investimento, direcionamento de investimento, investimento por empresas é uma coisa pouca no Brasil. A expectativa do aluguel de Alcântara seria o de que isso ajudaria a desenvolver o Brasil nesse aspecto, o que eu duvido muito, porque do jeito que está desenhado, a gente vai só alugar, não vai ter transferência de tecnologia, e então é basicamente um aluguel, a gente não necessariamente vai aprender qualquer coisa sobre isso. A ideia do ministro agora atual é de que quando nós tivermos esse aluguel de espaço para lançamento, basicamente dizendo assim, nós teremos, por fim, um dinheiro que pode ser revertido no aprimoramento tecnológico da Agência Espacial Brasileira, o que não é exatamente garantido. Até porque depende de pessoas utilizando o espaço para o lançamento. Então, não existe uma segurança de que isso vai ocorrer, uma diretriz de que isso realmente vai dar certo. É uma aposta. Pode dar certo, pode não dar certo. Dado o histórico brasileiro, é um pouco difícil ser otimista nesse caso, tá bom? Mas eu toquei aqui na palavra transferência de tecnologia porque isso é importante, né? Para o interesse brasileiro, seria interessante que nós tivéssemos programas onde tivéssemos transferência de tecnologia. O que é transferência de tecnologia? É literalmente o que o nome significa. Transferência de conhecimento técnico, de patentes, de projetos, de fábricas, de construção, de técnicas de construção. Que não adianta só também tentar fazer engenharia reversa nas coisas. Primeiro porque isso não é exatamente correto, tecnicamente falando, em termos de direito e patentes, fazer uma engenharia reversa. E segundo, que a engenharia reversa ela não necessariamente dá certo, porque processos de construção de tecnologia não são descobertos simplesmente pelo material que você está compreendendo. O processo em si é complexo. Para você fazer um chip da Intel, você não precisa só abrir um chip da Intel e pronto, está tudo compreendido. A técnica de produção é complicada. Por exemplo, se eu vou fazer uma nanotecnologia de um chip, alguma coisa do tipo, uma junçãozinha, um transistor nanométrico, ele é construído por processos. Um processo de deposição de camadas, por exemplo. E eu vou fazer uma deposição de um tipo de camada. Aí eu vou fazer uma escavação. Aí eu vou fazer uma deposição. Aí eu vou fazer uma escavação e depois uma outra escavação. E depois eu faço uma deposição. E você vai construindo camadas, camadas e camadas, onde no fim você tem uma estrutura desenhada, um circuito desenhado nanometricamente. Isso é complicado. E mais complicado do que fazer isso em laboratório é fazer isso em escala industrial, em escala tecnológica e não apenas em escala de pesquisa. Por isso que a transferência de tecnologia importa tanto, porque é uma questão de transferir os processos em compreensões de como desenvolver uma tecnologia. E existem níveis de transferência de tecnologia, onde você tem transferência total, transferência pequena e vários aspectos. O Brasil teve um caso bem famoso recente,
recente de 15 anos atrás, que foi a compra dos caças, que ficou essa coisa entre caças americanos, caças franceses, Rafale, se eu não me engano, eu esqueci o outro nome americano. Eu não lembro qual foi o fim dessa história, mas era muito falado sobre a questão da transferência de tecnologia. Os franceses não tinham tanto problema sobre transferência de tecnologia como os americanos tinham para transferência de tecnologia. Né? Questões de segurança e as paranoias americanas que sempre acontecem, como já mencionei na primeira parte do vídeo. E é interessante e importante o Brasil ter isso, ter transferência de tecnologia. Por quê? Porque nós não temos pessoas boas o suficiente para produzir tecnologia nova nossa? Não, nós temos, mas esse é o caminho mais longo. Para você produzir tecnologia, você precisa errar muito. E, né, se nós queremos desenvolver logo, a ideia é que erremos mínimo. Então, já ter um conhecimento prévio de quem já errou bastante para poder ter um produto de qualidade é muito interessante. E cabe aos governos negociarem esse tipo de questão. Negociarem o que pode ser transferido, o que não pode ser transferido, ou quanto vale essa transferência, ou acordos que possam garantir uma transferência segura só para nós e não para outros países, e que nós não vamos dar isso para países que sejam inimigos do país que a gente está comprando a tecnologia. Né? Tem vários aspectos, nuances técnicas e burocráticas sobre isso, mas a questão é que é importante, necessário e interessante para nós termos essa transferência. Né? E não apenas comprar produtos prontos como uma nação subserviente que não consegue produzir a própria tecnologia. Porque a ideia é que a partir disso nós consigamos produzir esse tipo de coisa. Ok? E essa é uma questão que também importa muito aos militares, né? Porque, como eu falei dos caças, a Marinha Brasileira atualmente ela possui navios velhos. E nós temos uma costa que é somente uma das maiores do mundo. E nós temos dificuldade em proteger ela porque nós temos navios velhos que já estão sendo postos a afundar, né? Eu tenho um nome certo para isso. E porque eles não prestam mais, eles são dispendiosos e não servem. E está tendo renovação? Não está tendo renovação. Eu já fiz alguns tours, já conheci alguns navios específicos da Marinha Brasileira, que são navios que possuem pelo menos 40 anos de idade, e existe casos de navios brasileiros que foram feitos totalmente no Brasil, mas esses navios feitos totalmente no Brasil, eles têm problemas técnicos que alguém que já produziu mais navios anteriormente já solucionou. Eu sei de um navio desses que foi construído no Brasil, eu não entrei nele especificamente, mas nele foi utilizado um certo tipo de material que acabou não balanceando ele muito bem para navegabilidade. E é uma questão técnica que você não consegue prever no projeto muito bem, ou precisaria conhecer projetos anteriores para fazer bem. E por causa disso é um navio que não funciona tão bem, ele não é tão efetivo quanto ele poderia ser, dado uma tecnologia já conhecida depois. Compreende? Compreende por que você comprar um navio já pronto da França e ter o projeto transferido para você e a possibilidade de usar esse projeto é importante? Porque a gente já corta um caminho que nós não precisamos correr. Claro que a gente pode tentar correr esse caminho sozinho, mas ele é mais demorado, dispendioso, caro. Poderíamos fazer? Poderíamos. A China, eu acho que está seguindo um pouco dessa ideia, embora muita engenharia reversa esteja rolando lá. Mas é um caminho longo e difícil a percorrer. Já o da transferência de tecnologia ele é muito mais interessante. E a questão é, onde isso está sendo aplicado? Isso está sendo aplicado? Nesse momento, para a tecnologia espacial brasileira, não está sendo aplicado. Não está sendo aplicado. Essa coisa de Alcântara não vai ter transferência de tecnologia. As pessoas ficam fantasiando na ignorância, pensando, poxa, tomara que isso a gente consiga, com a SpaceX vindo para o Brasil, lançar, tenhamos alguma coisa sobre isso. Não, não vai ter, não está no contrato. Não vai ter porque isso é tecnologia americana e nós não temos um contrato que permita isso. Não vai ter, não se iludam, né? As coisas já estão acertadas e não terá. E nós precisamos desenvolver a tecnologia brasileira. Por quê? Porque nós temos bons institutos, boa pesquisa, bons profissionais. Nós temos, no CBPF a gente tem computador quântico, na UF existem aceleradores de partícula, nós temos o CIUS que está agora sendo criado, nós temos muita coisa já boa. Né? Nós temos muita tecnologia interessante. O que precisamos agora é de investimento, temos pessoal. Temos pessoal para isso. E agora eu entro na última parte do vídeo, que está um pouco longo, mas eu espero que esteja bom para isso. O intercâmbio pessoal é muito importante. O intercâmbio de gente é muito importante.
Cesar Lattes, como eu comentei no episódio do podcast o Abrasileirar, ele estudou na Inglaterra e depois, quando ele foi para os Estados Unidos, em Berkeley, na Califórnia, ele resolveu um problema que o pessoal do laboratório não estava conseguindo resolver. Por quê? Porque ele trouxe uma técnica moderna que estava sendo desenvolvida em Londres, na Inglaterra, para os Estados Unidos, né? E esse intercâmbio facilitou uma descoberta científica que rendeu o Nobel. E é o tipo de coisa que a gente já está fazendo. No Ciências Sem Fronteiras e outros programas, muitos brasileiros foram para o exterior, aprenderam muitas coisas. Quando a gente pega o currículo dos nossos pesquisadores, muitos deles fizeram doutorado fora, pós-doutorado fora, e voltaram para o Brasil e têm conhecimento, têm técnica, possuem possibilidades. O que falta em boa parte é incentivo, dinheiro para pesquisa e possibilidades de facilitação de desenvolvimento tecnológico, científico no país. Então nós estamos num processo interessante, só que a gente precisa fazer isso de forma completa para complementar o desenvolvimento de tecnologia. Nossos pesquisadores aqui, eles são excelentes, né? A física no Brasil, ela começou trazendo pesquisadores de fora para desenvolver a física no Brasil. Não foi do zero que nós desenvolvemos, mas foi com intercâmbio. E intercâmbio de pessoas nós fizemos e fazemos muito bem, por vontade governamental e por vontade própria também. Vide a Gabriela, por exemplo, que estudou, fez doutorado fora. Mas a gente precisa que as pessoas que voltam para o Brasil tenham meios para desenvolver a tecnologia. Porque nós temos computadores quânticos, temos aceleradores de partícula, mas eles podem ser melhor utilizados. Podemos ter mais desses, podemos ter mais gente de base entrando como os alunos de doutorado, mais possibilidades para trabalhar. Eu estou privilegiado porque estou no Instituto de Alto Rendimento, autofinanciamento, mas muitos no Brasil ainda não estão. A gente precisa desenvolver esse tipo de tecnologia e conhecimento nesses institutos. Nós somos um país líder em tecnologia de biocombustíveis, né, em carros híbridos, flex power, né, carros flex, né? Nós somos líderes nesse tipo de tecnologia, por exemplo, em vários aspectos. E somos líderes em outros tipos de tecnologia e precisamos fortalecer esse tipo de coisa. Mas não é sendo subserviente a outros países, mas também não é sendo inimigos deles, mas fazendo acordos em conjunto e cooperação com esses países para conseguir evoluir. Não é complicado o processo. A gente tem as respostas, a questão é aplicar essas respostas que nós já temos para desenvolver os excelentes institutos que já temos. Eu, sinceramente, por mim, físico teórico até, não sinto a necessidade mais de sair do país para conseguir desenvolver bem o que eu tenho interesse de trabalhar. Porque aqui temos pessoas já com quem eu compartilho um conhecimento para isso. Se sair do país seria mais por uma curiosidade e experiência em sair do país, como eu já saí por 2 meses só. E, na verdade, percebi que para onde eu fui, aqui onde eu estou era melhor. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham chegado até aqui. Quem assistiu, né? Bom, e valorizem o país de vocês, não sejam vira-latas, por favor. Lutem para o nosso desenvolvimento. É legal a SpaceX lançando, mas nós temos a Agência Espacial Brasileira, né? Eu devia estar fazendo esse vídeo aqui com a camisa da equipe de foguete da UFRN, a Potiguar Rocket Design e tal, que uma amiga minha participava. Então é isso. Curta, compartilhe, comente, deixe suas impressões aí sobre esses aspectos e não desvalorize o seu país. Nós somos muito bons já, mas podemos ser muito melhores nisso tudo. Esse foi o vídeo de hoje. Quem quiser pode ser membro do canal, por favor. Ou então contribuir no Apoia-se aqui do canal. Esse vídeo aqui está saindo pelo fim de semana. Teve panoramas agora falando sobre tecnologias, inclusive brasileiras. Ok?